Olá, neste vídeo eu vou te contar um pouco sobre a influência do Marumbi na história do montanhismo paranaense. Mas antes, deixa eu te contar um pouco sobre a minha história e sobre a história desse projeto, para você entender como que a gente chegou até aqui. Meu nome é João Victor, eu tenho 21 anos e este é meu trabalho de conclusão de curso em design digital. Em 2009, após visitar o Marumbi pela primeira vez, eu adquiri muita curiosidade sobre este tipo de atividade outdoor. O tempo se passou e em 2018 eu comecei a fazer trilhas aqui pela região próxima a Curitiba. Subi lá ainda. A partir daí, o entusiasmo pela coisa começou a crescer. Eu procurava ler e estudar tudo sobre as regiões, termos técnicos, conhecer ramificações e atividades diferentes, coisas relacionadas e muito mais. Me aprofundei nisso e comecei a entrar em comunidades online e grupos de discussão para ficar mais por dentro dos assuntos. Como muitos já sabem, no último ano de faculdade nós devemos fazer o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. E por sugestão dos primeiros professores orientadores, a gente foi orientado a escolher um tema em que tivéssemos mais afinidade para explorar. A minha ideia inicial era contar a história do montanhismo no Paraná, em geral, assim, num contexto mais amplo. E até aí tudo bem, é um tema muito legal e muito fácil de ser explorado em forma de documentário. O primeiro semestre se passou e eu trabalhei em cima desse tema. O segundo semestre do TCC começou em fevereiro de 2020 e a princípio tá tudo certo. Eu tinha um trabalho bem estruturado, o vídeo praticamente inteiro montado na minha cabeça, tempo de sobra para ir para as montanhas, ir para as trilhas, gravar e fazer minhas imagens, tempo para entrevistar os convidados e para editar todo o projeto. Até que o imprevisto aconteceu. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pois é, o mundo entrou em quarentena e eu não poderia esperar tudo isso acabar para fazer esse trabalho acontecer. Afinal, além de ser uma coisa meio que obrigatória para me formar, é um trabalho sobre um tema que eu gosto e sobre uma causa que eu apoio. Foi aí que eu resolvi conversar com meu professor orientador e ver o que poderia ser feito a respeito. Então eu comecei afunilando meu tema para adaptar meu trabalho, afinal, ele está sendo produzido 100% dentro de casa. Minha segunda ideia foi explorar a partir de quando o montanhismo começou a ser considerado um esporte aqui no Paraná. Mas não durou 2 horas de pesquisa até eu perceber que eu poderia fazer sobre um tema muito maior e que poderia atingir muito mais gente também. O conjunto Marumbi. Isso unia o útil ao agradável, afinal foi o Marumbi que me trouxe para dentro desse universo de esportes outdoor, montanhismo e onde tive o primeiro contato com as montanhas. Definindo que meu tema seria o Marumbi, comecei a pesquisar. Encontrei diversos artigos, vídeos, documentários e reportagens sobre ele. Mas como esse é um projeto experimental, eu gostaria de explorar algo diferente. Eu gostaria de explorar algo novo. Então eu decidi focar em explorar como o Marumbi ajudou a construir a cultura do montanhismo que existe hoje no Paraná e no Brasil também. Chamei 2 convidados muito especiais e muito reconhecidos no meio do montanhismo paranaense e nacional, inclusive. E eles vão me ajudar um pouco aí a contar um pouco dessa história. Existe muito uma questão sobre se o montanhismo é ou não é um esporte, né? A gente pode falar que o montanhismo ele é uma cultura, né? Ele é mais forte que um esporte. Você pega uma pessoa que pratica ali um esporte olímpico, o cara arremessa martelo. O cara não tá ali vivendo, respirando o arremesso de martelo. O cara não nasceu arremessando martelo. O montanhismo não, cara. O montanhismo, você é chamado por aquilo. As pessoas que praticam montanhismo praticam por paixão. Não praticam para ganhar uma medalha. O cara que arremessa martelo, ele surgiu a oportunidade, ele tinha o perfil, o biotipo e ganhou uma medalha, entendeu? Ganhou um Pan-Americano. E a gente não ganha nada fazendo montanha. A gente não ganha nada. A gente só vive aquilo. E nem o cume é uma medalha. Porque você escala não para chegar no cume, você escala para fazer o todo. Tanto que no montanhismo não vale, não é chegar lá em cima, mas como você chegou. Então, é um esporte. Existe uma organização esportiva. Você tem associações, você tem confederações, federações de montanhismo. Ela está organizada, né, como é organizado o futebol. Você tem a UIAA, que ela é a FIFA do montanhismo, e as federações de cada país. Só que não tem competição. Existe apenas uma organização. Inclusive, a própria escalada de competição
competição, ela acabou se desvencilhando do montanhismo e se tornou uma atividade com uma cultura própria. Então é um esporte, em termos práticos, jurídicos, sim. Em termos mais generalizados, ela é mais que isso, é uma cultura. E muito antiga, diga-se passagem. Se é esporte, óbvio que é esporte, né? Antigamente era essa caminhada na natureza, hoje pegou a moda da caminhada da natureza, esporte da natureza, tudo ligado, né? Já chama a palavra esporte, né? Esporte ela exige competição para ser esporte, tanto que vai entrar não sei se vai acontecer esse ano, era para acontecer, a primeira Olimpíada de escalada era para acontecer no Japão. Então você vê que já não tem mais dúvida que é um esporte. Acho que convém salientar. Você sabe que o montanhismo no mundo só tem dois pontos cruciais. Quando ela surgiu no mundo, foi com a conquista do Monte Blanco, né? Foi em 1786, 93 anos antes da conquista do Morumbi. E a conquista do Morumbi representa no Brasil, não é no Paraná, a origem do montanhismo no Brasil. Em 1879. Por quê? Nós conseguimos provar, porque desde a primeira escalada jamais parou de ser escalada continuadamente, esportivamente, com registros e anotações que eu tenho na minha casa, tudo guardado lá. Então, por isso que o esporte de origem foi aqui no Paraná. Isso também é importante salientar. Cara, o Morumbi ele tem uma importância muito grande, não só pro Paraná, mas para todo o Brasil, né? O Morumbi, ele foi palco, né, das primeiras ascensões e o palco do surgimento de uma grande cultura de ascensão de montanhas. O Morumbi, vamos lá, né? Ele foi a primeira vez escalado em 1879 e o Paraná e o Brasil nessa época ele estava pela influência de Dom Pedro recebendo muitos imigrantes. Não se sabe qual foi a influência desses imigrantes na escalada do Morumbi, mas o fato é que a primeira equipe de montanhistas que chegou no cume não era de imigrantes, era, na verdade, de pessoas locais ali de Morretes. O José Olímpio de Miranda, né, que foi o líder da primeira expedição, ele chegou no cume em 1879 e todos os anos ele repetiu a subida do Morumbi. Em 80, 81, 82, 83, assim foi até 1902. Ao longo desse tempo, ele chegou até a levar um presidente de província para o cume do Morumbi. Então, isso é o quê? Isso significa o começo de uma cultura. Não que não existisse montanhismo antes, não existisse ascensões antes. Isso é uma coisa diferente. Uma coisa é você ter uma ascensão em montanha, outra coisa é você ter uma cultura de subir montanha. E essa foi a grande diferencial do Morumbi. E depois ela teve um auge muito grande, um período áureo, que foi entre a década de 30 e a década de 40. Que aí sim foi uma época que no todo o Brasil houve um crescimento do montanhismo, só que o estado do Paraná e o estado do Rio de Janeiro teve um crescimento, um desenvolvimento desigual ao resto do país, né? Você teve aqui grandes montanhistas se formando, grandes montanhistas se destacando, né? Dentre eles, dá para falar uma pessoa épica que foi o Rudolf Stan. E essas pessoas eram os melhores montanhistas brasileiros, né? O Rudolf Stan, junto com algumas pessoas do Rio de Janeiro, estava ali entre os melhores. E todos eles, uma coisa bem interessante, né? Influenciados pela cultura alemã, né? A cultura alemã da década de 30 no montanhismo brasileiro foi muito forte, tanto no Paraná quanto no Rio de Janeiro. Bom, lógico, o envolvimento na Serra foi tão intenso. Peguei a fase clássica, né, chamada Marubinismo. Eu me integrei porque o Marubinismo foi fundado o clube em 43. Eu já entrei em 46, mas eu conheci todos os personagens, todos os fundadores, todos foram meus companheiros. E aí tinha um deles, que era o líder dele, chamado Rudolf Stan, um alemão, era descendente de Joinville, um apaixonado pelo Morumbi. Foi o homem que fundou o Clube de Marumbinista de Curitiba. Ele foi um grande líder e foi o primeiro homem no Brasil a fazer o manejo de montanhas e áreas naturais.
O que é isso? O Stam era solteirão, morreu solteirão. Ele investiu a vida dele no Morumbi. Ele fazia sinalizações todas com plaquinha, fez todas as caixas de cume, colocou correntes, colocou degraus, tudo para evitar degradação, fazer o cabo não sair da rota. Quando ele faleceu, já não tinha ele, também é homem que cuidava das trilhas, ele pegava a gente para abrir, ele chegava, obrigava a gente a fazer, não, Vitor, agora você vai ter que ir lá na ponta do tigre limpar a picada. Aí ele dava ordem, a gente ia fazer. A hora que ele faleceu, começou os problemas, daí eu consegui manter essa limpeza de trilha, no tigre, sempre cuido. A minha interação, toda a minha geração marombinista, ela foi muito integrada com a natureza. Tanto que é uma verdade que deve ser dita e gritada aos quatro ventos, graças aos montanhistas que está protegida a serra. Nós fizemos um movimento muito forte pela defesa da serra, tentamos fazer tudo, até que conseguimos, eu fazia parte do patrimônio natural, aí conseguimos tombar a Serra do Mar. Quem fez isso foram os montanhistas, não foi o governo, não foi IAP, não foi IBAMA, não foi porra nenhuma, viu? Foi nós. Isso prova que você, com a boa educação, com a boa conscientização, você preserva. O problema para nós, fazer uma montanha, eu fui recentemente entrevistado com excesso de visita para o Pico Paraná. Chegando a 300 pessoas por semana. Isso temos que proibir. Digo, não é que é proibir, nós temos que melhorar as condições de acesso para todo mundo poder ir e voltar seguro, com material de higiene pessoal, abrigos de montanha. O grande problema não é o montanhista. O montanhista ele tem consciência ambiental. O duro é o farofeiro. De repente você chegar numa montanha e tem um controle, não, peraí, já subiram o número máximo de pessoas que podia subir hoje, agora não pode mais. Você não pode subir. Então hoje você tem liberdade na montanha. Você chega ali, acampa, você faz o que você quer basicamente. E pode ser que isso não aconteça mais. Pode ser que você... eu escalo montanha no mundo inteiro e vejo montanhas lotadas. Ano passado eu escalei o Mont Blanc e é uma montanha super complicada para você subir hoje em dia. Porque você tem os refúgios de montanha no Mont Blanc, que eles têm um limite de pessoas. E você, se não conseguir uma vaga no refúgio de montanha, você não pode escalar a montanha. E não tem vaga para todo mundo. Então, cara, a montanha é uma coisa tão dinâmica, eu não sabia se nesse dia ia chover, não ia chover. Imagina, eu podia viajar do Brasil para lá e de repente não poder curtir nada, porque eu tinha que acampar naquele dia, naquele lugar, e não podia ser outro dia, eu ia perder a vaga, entendeu? Então, pode ser que aconteça isso. Então, é por isso que as pessoas têm que ir para a montanha com um senso de responsabilidade. Então, tá tendo hoje em dia uma abertura maior, tá tendo hoje em dia mais gente indo para a montanha. Só que a gente tem um dever de passar para essas pessoas essa cultura do montanhismo. Porque elas não conhecem quem foi que abriu aquela trilha, elas não conhecem a história que tem aquela montanha. E tem toda uma história e isso deve ser preservado. Inclusive, essa história e essa cultura, ela diz muito a respeito da própria preservação daquele lugar. Porque apesar do montanhismo ser uma coisa e o ambientalismo ser outra coisa, quando você pratica algo que você gosta, você preserva. Então, se você gosta de fazer montanha, você vai preservar a montanha. Então, o grande desafio, era um desafio, subir o paredão da Esfinge. Na época, era considerado impossível a escalada, sabe? Dentro das condições da época. E aí a gente percebeu que, para subir rocha, nós, como autodidata, descobrimos que precisaríamos treinar, precisaríamos fazer alguma coisa, um campo-escola, alguma coisa assim. Nós fazíamos lá na Serra mesmo, no Viaduto Carvalho, principalmente. Aí, quando eu fui para Anhangaba, com a turma dos morbinistas, ficamos fascinados com aquela montanha perto de Curitiba. Não era fácil de você subir, porque você tinha que caminhar muito. O ônibus parava bastante distante. Bom, quando nós fomos para Anhangaba, fui muitas vezes, aí já tínhamos um avanço na Serra do Mar com escaladas de rocha. Aí naquela coisa, observando,
chegamos à conclusão que ali seria o lugar ideal para criar um campo-escola. Foi por isso que nós criamos o campo-escola do Anhangaba. Mas daí começamos a desenvolver como campo-escola, foi o primeiro no Brasil, não existe outro. Hoje já existe, mas naquele tempo não existia. Então foi o primeiro. E aí foi indo. Hoje é o melhor campo-escola que existe. Tem todos os tipos, níveis de escaladas, é fácil acesso, para ir de bicicleta, de automóvel, de ônibus, do jeito que você quiser. É porque o Morumbi não é fácil, cara. O Morumbi é muito difícil. Então, foi uma coisa natural, foi como o próprio desenvolvimento do montanhismo, né? O montanhismo surgiu, as pessoas olhavam para as grandes montanhas, aquelas que mais impressionam, e para treinar, para escalar essas montanhas, você tinha que escalar algo menor, e aí foi surgindo a escalada esportiva, e a mesma coisa aconteceu no Morumbi. Aquela escalada difícil do Morumbi, o pessoal tinha que treinar, aí foi para o Anhangaba, né? E eu desenvolveu uma outra escola que é a própria Anhangaba. Mas o Morumbi, ele é uma montanha que forja montanhista. Então, a importância do Morumbi no cenário do montanhismo nacional, os seus primórdios, a importância dele é dar início a uma cultura de subir montanha. Mais tarde, quando você tem um desenvolvimento em todo o país do montanhismo, o Morumbi ele acaba servindo como uma escola para a formação de grandes escaladores e grandes montanhistas. Então, desde o início até épocas recentes, muitos montanhistas, épicos montanhistas de renome do Brasil, tiveram como sua escola o Morumbi. Então, isso você cita o Waldemar Niklevics, que foi um dos maiores, ele treina no Morumbi, né? O Waldemar, ele sobe o Morumbi, desce o Morumbi, treinando para subir montanha de 8.000 metros. Você teve Bito Meyer, você teve Chiquinho Hartmann, você teve inúmeros nomes de pessoas que se destacaram, escalaram no Morumbi. O paranaense, os escaladores paranaenses estão sempre em destaque, né? Por isso, por quê? Boa parte porque eles têm o Morumbi como uma escola, e é uma escola difícil de passar de ano. Tá? Não é daquela escola moleza, não. É uma escola difícil. O Morumbi é difícil. E isso moldou o montanhista. Por isso que quem sobe o Morumbi é um bom montanhista. Quem está acostumado a fazer via de escalar no Morumbi, quem está acostumado a subir desse Morumbi e acha fácil, o cara escala no mundo inteiro. Então, atualmente, essa é a importância. Eu digo que é uma grande escola, o Morumbi forja grandes montanhistas. As montanhas paranaenses não são fáceis. Quando eu falo do Morumbi é difícil, porque ele forjou, a Serra do Mar Paranaense, ela forja montanhistas, né? Por isso que no Paraná tem montanhistas tão casca-grossa. Eles têm, de fato, inclusive quando nós fizemos a Esfinge, né, eles se consideravam os maiores escaladores. Só que a outra verdade que eu vou revelar para você, os maiores escaladores, os melhores do país estão no Paraná, não é o Rio de Janeiro. Hoje o pessoal do Paraná domina a Concagua, domina o Fitzroy, a Torre Pen, né, qualquer fundo de quintal, sabe? Aí quando eles vieram, quando nós fizemos a Esfinge, que era considerado então o maior desafio que apareceu, os cariocas vieram com a certeza que ia dar certo. Não conseguiram fazer a escalada. Eu cheguei até faltando 1/3 da escalada, eles deram o prego, viu? Porque no Rio você sai do restaurante e escala. A parede na bunda do restaurante. Aqui você tem que andar no mínimo algumas horas com equipamento pesado, levar toda a tralha e depois escalar. Então eles aí ficaram com a cabeça lá em meio das pernas, viu? Porque levaram uma surra muito feia. O conselho é o mesmo para qualquer atividade, ciclismo, natação, mergulho, voo livre, qualquer dessa atividade. Eu acho que você procure se informar, se possível, faça uma escolazinha. Os clubes dão geralmente cursos gratuitos, ou então pega alguém com uma certa experiência para você conhecer os segredos, que tudo tem segredo e tem macete, né? Se possível, falar com as pessoas. Frequente os clubes, se puder, né? Também se não puder, fala com alguma estrela importante, ele poder te orientar. Cara, o conselho que eu dou para quem quer começar no montanhismo é você não ser afobado. Por quê?
Porque a galera gosta de começar pelo mais difícil. A galera gosta de começar pelo mais alto. Então aqui no Paraná, o pessoal começa pelo Pico do Paraná, pelo Marumbi. Cara, são 2 montanhas difíceis. Começa por onde? Vai começar pelo Araçatuba, vai começar pelo Morro do Canal, pelo Anhangaba, vai pro Camapuã. E aí depois que você pode ir para essas montanhas que são mais difíceis. Montanhismo é que nem uma escada, você vai subindo degrau por degrau. Então você não começa com o degrau lá de cima, você começa no degrau menor. Então esse é a minha principal dica. Agora, sobre dica de equipamentos, essas coisas, isso aí você vai evoluindo, você vai descobrindo o que é melhor. Mas para descobrir o que é melhor, tem que começar pelo mais fácil e evoluir. Então respeite essa lógica tão simples. Vai subindo degrau por degrau, essa é a minha dica.